Você pode sentar? Aleluia. Como eu disse, há coisas que eu desejo nessa manhã liberar pelo Espírito para o seu coração, coisas que podem tocar o seu destino. Amém? Eu creio que uma palavra vinda da parte de Deus, ela pode liberar o destino de uma pessoa. Aleluia. Uma pessoa envolvida com Deus pode mudar o destino de uma família. Uma família envolvida com Deus pode mudar o destino de uma cidade envolvida com Deus pode mudar o destino de uma nação. O destino de uma nação envolvida com Deus pode mudar o mundo inteiro. Diga, Deus é bom. E uma geração envolvida com Deus mudará o destino de outra geração, e gerações mudarão o destino de gerações, se nós estivermos envolvidos com Deus. Aleluia. Sabe que às vezes a gente está num culto assim, e a gente olha para umas pessoas e parece que aquelas pessoas estão parando a gente, para que a gente fale alguma coisa. Não é isso? Eu estou sendo parado desde que eu subi por esse casal que está aqui. Estou sendo parado por vocês. Certamente Deus tem algo com vocês nessa manhã. Eu acredito que Ele já começou a falar com vocês a partir do momento que eu comecei a falar ali. Então é só abrir o coração e deixar que Ele faça. Não é pela sabedoria do homem, não é pela inteligência do homem, não é por aquilo que o homem tem como pedigree, como diplomas e tudo mais, mas é pelo Espírito. É assim que Deus trabalha. Agora, Deus não descarta o conhecimento, Deus não descarta o diploma, mas Ele quer, em primeiro lugar, que seja pelo Espírito. Porque nós somos feito Espírito, nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E é em Espírito que Deus fomos chamados, foi o nosso Espírito que foi regenerado, e é isso que Deus quer fazer. Então fica atento para aquilo que Deus quer fazer nessa manhã na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu e minha família estivemos nos Estados Unidos, semana passada, foi uma grande bênção, uma formatura linda lá nos Estados Unidos, cultos maravilhosos, palavras poderosas, amém? E é muito bom quando a gente sai e a gente pode ouvir também. Então, muito bem, a palavra de Deus, irmãos, em homens que se encheram de fé por causa da palavra, mudaram a história deles e dos outros. Homens que tocaram reis e reinos, e tudo isso não começou com alguém grande, começou apenas com uma fagulha de fé colocada no coração. E essa fagulha de fé colocada no coração e alimentada, ela começou a tocar vidas. Eu lembro de Caleb e Josué. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra, e essa palavra que eles tinham, não obstante, no processo, para o propósito, muitas pessoas se levantaram, muitas pessoas conjecturaram, né, infamaram a terra, mas Caleb e Josué ficaram firmes por 45 anos, esperando em fé aquilo que Deus tinha falado, porque promessa de Deus não tem tempo de validade. A qualquer momento, a qualquer hora, você buscando a Ele, estando com Ele, a qualquer momento essa palavra profética, a promessa, ela vai se manifestar na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E essa promessa que eles esperaram, no momento que ela chegou, se cumpriu na vida deles, não só mudou a vida deles, mas mudou a vida da geração inteira que estava sobre eles. E é sobre posicionamentos de fé e sobre a palavra de Deus que eu quero falar nessa manhã com você. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Antes de nós começarmos, eu precisava dizer a você que nós somos os povos mais felizes da terra. Amém? Nós somos os povos mais felizes da terra, porque nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos palavras proféticas, nós temos promessas, nós temos a palavra de Deus completa para a nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos deve ser em torno da palavra de Deus, e isso vai incendiar o nosso destino, vai tocar o nosso destino e o destino de outras pessoas também, quando você segura isso. Amém? Diga, Deus é bom em todo tempo. Então eu quero pedir principalmente aos filhos dessa casa, talvez os visitantes não, mas os filhos dessa casa, que você se torne nessa manhã alguém que vai reagir quando uma palavra rema adentrar seu coração, que você vai reagir quando você perceber que Deus está tocando você de alguma forma, em alguma área, em alguma necessidade que você tem. Não fica passivo, pelo contrário, reage àquilo que Deus está falando. Bendito seja o nome do Senhor. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Tem algum incendiário aqui nessa manhã?
Aleluia. Visitante, seja bem-vindo, não fique nervoso, mas essas pessoas são aleluiadas mesmo, amém? Oh, glória a Deus. Então reaja, se quiser correr, corra, se quiser ficar de pé, fique, faça o que você quiser diante de Deus, não fora dele. Bendito seja o nome do Senhor. Então a minha palavra para você nessa manhã é bem breve, ela chama-se posicionamentos. Posicionamentos gerarão destinos, amém? Você está comigo ainda? Amém. Diga comigo, posicionamento gera destinos. Há uma inverdade da qual nós vivemos durante muito tempo, irmãos, a ideia de que a fé passiva traz resultados. Apenas ter fé e simplesmente não traz resultados. Você tem que ter uma fé ativa, uma fé que tem voz, uma fé que age, uma fé que se movimenta. Se você não tiver esse tipo de fé, você vai ser um crente a vida inteira, esperando que algo aconteça, esperando por A, por B ou por C, e nunca vai acontecer nada na sua vida. Então a sua fé, a fé que Deus lhe deu, ela tem que ser uma fé ativa e não passiva. É por isso que pessoas são curadas rapidamente, porque elas têm uma fé ativa, elas acreditam, elas creem. Nós estávamos cantando aqui sobre um canto sobre cura, e eu estava dizendo para a irmã, só sabe o que é cura quem foi curado. Só sabe o que é experimentar algo de Deus quem experimentou. Só sabe o que é ter uma vida imbuída com Deus quando você tem essa vida. Se você não tem noção do que é. Pessoas falam, Deus fala, Deus fala. Como é isso? Deus fala? Sim, Deus fala. Eu creio naquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que, havendo Deus falado outrora muitas vezes pelos pais e pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho. O Filho se foi, ele fala pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco, fala por nós, fala por mim, fala por você. Nós agimos em fé em cima da palavra que Deus tem nos dado, e as coisas vão acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Diga, Deus é bom em todo o tempo. A fé passiva não resolve nada. Há pessoas que dizem assim, ó pastor, eu estou esperando em Deus. Eu não estou dizendo que é ruim você esperar em Deus, mas quanto tempo você vai ficar esperando? Existem coisas que são para Deus fazer, mas existem coisas que somos nós que devemos fazer. E as coisas que nós devemos fazer e que nós já sabemos, nós devemos caminhar nela. Eu não posso apenas ficar esperando que Deus faça tudo. A minha parte eu tenho que fazer. O meu caminhar com Deus, as coisas que eu tenho no dia a dia, eu tenho que fazê-las. E as coisas que é Deus que vai fazer, essas sim eu posso esperar em Deus. Mas cuidado com essa questão de ficar apenas esperando, deitado na redinha, achando que um dia vai mudar, porque as coisas não acontecem assim. Você tem que fazer alguma coisa. Aleluia. Diga, Deus é bom em todo o tempo. A minha mãe, enquanto estava lá na panela com água quente, mexendo a panela, ela estava cantando, glorificando a Deus e dizendo que a provisão ia chegar. E eu era muito pequeno, e eu disse, mamãe, não está bem da cabeça, o que é que está acontecendo? Ela sabe que não tem comida na panela, e ela está mexendo como se tivesse comida. Eu disse, mamãe, o que está acontecendo? A senhora está mexendo água quente na panela, não tem comida. Ela disse, tem. É porque você não está vendo o que eu estou vendo. A fé vê. A fé tem voz, a fé fala. Essa é a fé ativa. E sabe de uma coisa? Eu desci daquele tamboretezinho, fiquei lá quieto, e daqui a pouco bateram na porta e trouxeram comida. Ela botou na panela e disse, vem aqui olhar. E quando eu olhei, tinha comida na panela. Aleluia, glória a Deus. Eu passei 6 anos abrindo a porta do apartamento todos os dias pela manhã, em fé, porque Deus me falou que um dia eu abriria a porta e estaria lá o que eu precisava. E sabe de uma coisa? Foram 6 anos, todos os dias eu ia lá abrir, não me cansei, todos os dias, até que um dia eu abri a porta e estava lá o que eu precisava. E você diz assim, pastor, o senhor mora no condomínio? Moro. Alguém anunciou que estava chegando alguém? Não. E como foi que chegou? Não sei. Tem coisas que você nunca vai saber, e tem coisas que você vai saber. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Então espera em Deus, mas age, faz alguma coisa naquilo que você sabe que você tem que fazer, e você vai ver que Deus vai realizar. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Agora você tem 35 anos, ou eu tenho 35 anos, pastor, ainda não casei, ainda estou em casa, estou dependendo dos meus pais. Eu te digo, isso é fé passiva. Silêncio. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa começar a orar sobre isso, porque o tempo está passando. Com 30 anos já não é mais para estar na casa dos pais, já é para estar
fazendo a sua própria vida. Para isso você precisa se mover, alguma coisa tem que ser feita. Mas você está dizendo, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus. Não, você espera em Deus dentro daquilo que você sabe que Deus fará. Mas aquilo que é a sua obrigação, vai acontecer. Diga, Deus é bom em todo tempo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que é que você está fazendo? Com a fé que Deus lhe deu. Aleluia. A Bíblia me ensina sobre a parábola dos talentos, e foram distribuídos coisas para aquelas pessoas, mas quando chegou o dia da prestação de contas, o resultado não foi encontrado. Por quê? Porque as pessoas tinham algo para fazer, mas não fizeram. Fé é passiva, e a fé precisa ser ativa. Há uma grande diferença, irmão, entre aquilo que Deus te deu e aquilo que você faz com o que Deus te deu. Há muitas coisas que Deus já te deu. Ele já te deu vida e vida em abundância. Ele te deu saúde, Ele te deu paz, Ele te deu alegria, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a salvação. Há tantas coisas que Deus já nos deu. E o que é que nós estamos fazendo com essas coisas? A Bíblia nos ensina tudo aquilo que nós devemos fazer com aquilo que Deus já nos deu. Há pessoas que receberam muito menos do que outras pessoas, e elas estão fazendo muito mais com muito menos que receberam, porque elas não estão com a fé passiva, elas estão com a fé ativa, elas estão indo para a frente. Aleluia! E é isso que eu quero que você nessa manhã entenda. Eu quero chacoalhar você, chacoalhar mesmo de um lado para o outro, para que a sua fé entre em ebulição e você saia daqui envolvido com a palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Sabendo quem você é, sabendo o que você recebeu, sabendo aquilo que você pode fazer, porque nós citamos isso aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, e o Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos meus filhos, e com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a minha esperança, porque Ele enviou sua palavra e me curou e me livrou de todo o processo da morte. Então não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus, porque Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, porque todas as minhas fontes, todas as minhas origens estão nele. Aleluia! Reaja, reaja, porque isso você tem dentro de você. Aleluia! Bem, a vontade de Deus está dentro daquilo que Ele já te compartilhou. Você só precisa botar para fora, você só precisa manifestar isso. Amém? Não fica simplesmente deslumbrado com as bênçãos que você recebe. Se deslumbre com a presença dEle. Ele é maior do que as bênçãos que você pode receber. Ele é muito maior. Então estar com Ele é muito melhor do que somente ver as bênçãos que Ele pode te dar. Para isso você precisa de um posicionamento em Deus. Buscá-lo todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Incansavelmente. Ter uma disciplina de vida com relação à vida com Deus. E deixar as conjecturações de lado, coisas que você não entende. Procure alguém que entende. Enquanto você não entende, busque aquilo que você entende. É mais fácil, é mais simples, e você vai chegar lá. Diga, Deus é bom. Há muitas pessoas que estão numa posição e elas estão tão confortáveis que elas se distraem com as coisas que acontecem. Cuidado com as distrações, porque foi no conforto dos palácios que muitos reis caíram. Foi no conforto dos palácios que muitos reis perderam batalhas. Sansão, por exemplo, ele não foi vencido por um gigante. Ele foi vencido por uma distração. Davi não perdeu uma batalha no campo. Ele perdeu uma batalha dentro do palácio, porque ficou acomodado. Eu te pergunto, em Deus, qual é o posicionamento que você tem? Nós vemos as notícias e sabemos que por conta de distrações do pecado, muitos líderes e ministérios prósperos e milhares de pessoas que curaram milhões de pessoas, que fizeram coisas extraordinárias em Deus, e por conta de adentrarem acessos que não era permitido entrarem, elas caíram. E perderam tudo aquilo que Deus confiou a elas. Nós ouvimos isso demais hoje. Os líderes,
ministros. Por quê? Porque tem coisas que você não pode acessar. Você tem que ter um cuidado. A internet é muito boa, mas ela também é muito perigosa. Então tem coisas na internet que se você acessar, você acessa um dia, você acessa o outro e acessa o outro, e você vai gostando daquilo. Quantos casais eu já aconselhei de homens que ficam pela madrugada na internet, no sexo virtual, e as mulheres descobrem. Meu amigo, você tem uma esposa em casa, você pode se deliciar com ela todos os dias, não há nenhum problema. Por que buscar isso virtualmente? São acessos que nós buscamos e que podem nos levar a perder tudo aquilo que Deus nos deu. E com isso vamos esfriando. O nosso pastor que está em Washington, ele disse uma coisa bem interessante essa semana conversando: crente é como carvão, saiu do fogo, apaga. Por isso que você tem que estar na igreja todos os dias. Crente sem igreja é um perigo. A mente dele pode se cauterizar, muitas coisas podem vir à sua mente, e ele começa a deixar aquilo que ele recebeu de Deus. Por quê? Porque é um carvão que não está no fogo, apagou. Aleluia. Se você está aqui e você tem ido à igreja esporadicamente, eu te digo, é necessário congregar, é necessário estar com os santos para se aquecer, porque sem lenha o fogo se apagará. É desse jeito. Nós temos que estar juntos, reunidos, um batendo no outro, um tocando no outro, e assim o fogo vai se alastrando, e a gente vai ficando sempre aleluiado, bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Irmãos, é muito difícil você ver líderes que estabeleceram grandes ministérios, que foram prósperos, coisas extraordinárias, de repente, numa fração de 10 segundos, 15 segundos, tudo foi ao chão. Uma construção de anos. As pessoas perdem tudo. 10 segundos de desequilíbrio podem tirar de você tudo aquilo que Deus estabeleceu para que você vivesse. Então tenha cuidado. Deus estabeleceu limites para nós. Vamos definir uma coisa aqui que vai ser muito importante. Não podemos transgredir os limites que Deus nos deu. E o que eu gosto de Deus e da sua palavra é exatamente isso, são esses limites que nos foram dados, porque eles nos trazem segurança. Quando você adentra os limites, quando você acessa coisas que você não deveria acessar, você está em perigo. O Espírito Santo já acende uma luz amarela: cuidado, cuidado, cuidado. À medida que você vai entrando, vem a vermelha: cuidado, cuidado. E se você não parar, daqui a pouco você entrou e você se perdeu. Diga: Deus é bom. Deus estabeleceu um limite para Adão. Ele ultrapassou esse limite. Um limite na palavra. Ele ultrapassou esse limite. Cuidado com transgressão. O que é transgressão? Ultrapassar limites. Entrar em acessos que você nunca deveria entrar. Pastor, e o que é iniquidade? É diferente de transgressão. Iniquidade é distorcer a verdade em mentira. Isso é iniquidade. O diabo foi iníquo no jardim, quando ele levou para Adão uma palavra que Deus não tinha dito. E quando Adão recebe aquilo, ele se torna iníquo, porque Deus tinha falado uma coisa e eles distorceram. Cuidado com as coisas que Deus tem falado para você e você tem distorcido. Cuidado. Há muitos princípios que não podem ser distorcidos. Eles afetam a nossa fé e você termina em situações difíceis. E o pecado é errar o alvo. Mas ele começa assim: uma transgressão, uma iniquidade e o erro do alvo. E aí os problemas começam a acontecer. Então temos que ter cuidado. Vamos observar. A palavra nos diz quais são os limites. Vamos até eles. Aqui eu tenho que ter cuidado porque tem um limite. Eu já tenho que me preparar para descer para o próximo. Se eu não tiver cuidado, eu posso cair. Você entende? Limites são coisas que Deus colocou para o nosso benefício. E se nós não tivermos cuidado, nós cairemos. Davi ultrapassou o limite. Quando ele devia estar com a sua fé ativa, indo para a batalha, indo para a guerra, ele ficou dormindo no palácio.
E ele acorda lá, quem sabe pela hora nona, sossegado, o corpo tranquilo, e ele olha pela janela e ele vê uma cena, e essa cena chama a sua atenção. Ele transgride o limite, o coração se torna iníquo e o pecado chega. E aí depois nós vamos dizer, mas por que não acontecem as coisas? Por que Deus não está fazendo isso? Por que Deus não está fazendo aquilo? Não, porque nós ultrapassamos limites que não deveríamos nunca ter passado. Amém? Agora, uma coisa bonita no encontro de Davi era a consciência que ele tinha do erro cometido. Tanta consciência que quando ele foi a Deus, a única coisa que ele pediu, confessando o seu pecado: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu já convivi com muitas pessoas que elas erraram, mas elas vinham conversar comigo com remorso. Ah, pastor, eu perdi isso, perdi aquilo por causa do meu pecado, perdi minha posição de ministro, perdi. Era um remorso pelo que perdeu, não foi pelo pecado cometido. Davi não teve remorso, ele compreendeu o que ele fez. Nós sabemos o que nós fazemos e quando não fazemos certo. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo tempo. Irmãos, existem milagres que não acontecem da noite para o dia. Assim são os erros que nós cometemos, eles não acontecem da noite para o dia. É um pensamento, é algo que você começa a pensar e você começa a liberar com palavras, e daqui a pouco você começa a contaminar outras pessoas achando que está totalmente certo. E aí o perigo acontece e você começa a perder as coisas que Deus já te deu. Então cuidado, não se distraia. Distrações são coisas perigosas. Acessos proibidos são coisas perigosas. Cuidado, guarde a pureza do coração que Deus te deu. Guarde essa pureza, ela é muito importante para que você possa ir para a frente, porque se você não tiver cuidado, você terá a mente cauterizada. E aí podem falar, o Espírito Santo pode falar, você não vai ouvir, ok? Tem um grande problema quando o crente ele conhece muito a palavra. É bom conhecer a palavra, mas quando ele conhece muito a palavra, ele tem muitos argumentos também. A Bíblia diz isso, não, mas também a Bíblia diz isso. Não, veja bem isso, veja bem aquilo. Não chega a um consenso nunca. A Bíblia diz que eu nasci para adorar. Eu sou um adorador. Pronto, eu sou um adorador. A Bíblia me ensina como é que eu devo adorar. Em espírito. Então eu vou adorar em espírito. Eu não vou, mas veja bem. Não, veja bem o quê? É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. Eu tenho que viver aquilo que a palavra diz. Então é importante escolher o bom caminho, aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida, porque se escolhermos, eu te digo, a nossa fé não será bloqueada. Há muitas pessoas que têm fé, claro. Todas as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, a fé vem pelo ouvir, eles ouviram a palavra, a fé entrou no coração deles, eles se dedicaram a isso, receberam Jesus, mas ficaram somente nisso. Por isso que eu digo que há uma diferença entre receber Jesus Cristo e conversão. São duas coisas, para mim, totalmente diferentes. Todos nós gostamos de ouvir falar em transbordo, em crescimento, em prosperidade. Isso é bíblico, isso é muito bom. A aceleração é maravilhoso, mas eu te digo, essas coisas, transbordo, aceleração, prosperidade, crescimento, são respostas do céu a posicionamentos na terra. Aleluia. Eu vou dizer novamente, transbordo, crescimento, prosperidade, aceleração, são uma resposta dos céus a um posicionamento na terra. Então se você se posiciona na terra, os céus respondem. Não tem como, é bíblico. Aquilo que é bíblico, a parte de Deus, Ele vai sempre fazer. Se eu me posiciono em Deus aqui na terra, os céus vão me ouvir, não tenha dúvida disso. Amém? Diga: Deus é bom. Toda vez que um homem clama, o céu responde. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés naquele encontro lá no monte. E Deus disse: eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu desci para ver, olha isso, e eu vou livrá-los. Você sabia que Deus está vendo todas as coisas?
Ele sabe o que nós estamos fazendo em público e no privado. É por isso que a Bíblia é tão sábia no Espírito Santo, que ela diz que Deus nos abençoa no privado. O que acontece em público é uma reação daquilo que nós trouxemos do privado, porque no privado ninguém nos vê, somente Deus. É ali que a gente abre o coração. Você nunca vai ver uma igreja, uma pessoa levantando na igreja: ó, irmãos, em nome de Jesus, eu adulterei essa semana, traí minha esposa, eu roubei. Não, você nunca vai ouvir alguém dizendo isso na igreja. Mas quem sabe lá no privado você vai dizer: Deus, que miserável eu sou. Essa semana traí minha esposa, fiz coisas que não devia ter feito. Mas só você e Deus. E a Bíblia diz que nesse privado Deus vai te recompensar. E o que vai acontecer em público vai ser resultado disso. Diga: Deus é bom em todo tempo. Irmãos, todos os milagres que nós encontramos na palavra de Deus, todos, falam de uma reação dos céus ao posicionamento de homens na terra. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve uma reação de procurar o que ela precisava. O céu respondeu. O cego estava lá: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas: cala a boca. Mas sabe o que aconteceu? Jesus ouviu, chegou perto e curou. Aquele homem estava na cama, não podia se mover. Pessoas tiveram uma reação, tomaram um posicionamento: vamos subir, abrir o telhado, descê-lo. Jesus elogiou isso. Posicionamentos de fé geram destinos proféticos. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo tempo. Agora, nenhum deles recebeu sem tomar um posicionamento em fé. Posicionamentos em fé é uma coisa extraordinária, e nós temos que aprender isso, amém? Diga: Deus é bom. Você lembra disso? Eu falei aqui. Pedro passou a noite inteira, os seus amigos de sociedade estavam lá, ninguém pegou absolutamente nada. Jesus está olhando e ele chega e pede emprestado exatamente o barco de Pedro. Diz: eu queria dar uma palestra aqui, você pode ir um pouquinho mais lá? Pois não, e ele foi. E Pedro estava triste. Não havia o que fazer, Pedro estava triste. Naquele dia não ia ter dinheiro, não ia poder pagar as contas. Jesus prega, ensina, e quando termina diz assim: Pedro, vá mais a fundo e jogue as redes. Ele diz: mestre, eu entendo de pescaria, eu passei a noite inteira, o mar não trapa peixe, joguei as redes, não veio nada, só trabalho. Isso não pode ir. Ele jogou a rede. Quando ele jogou a rede, sabe o que aconteceu? Um posicionamento de fé. Teve uma reação do céu. Pode crer que no momento que Pedro jogou a rede, os peixes fizeram assim, convergiram. Todas as vezes que você tiver um posicionamento de fé na terra, as coisas vão convergir para você. Eu vou repetir isso. Todas as vezes que você tiver um posicionamento na terra em fé, as coisas vão convergir para você. Elas vão chegar. Não haverá dificuldade. Mas pastor, num tempo como nós estamos vivendo, tudo difícil. Difícil para o homem, mas para Deus não há impossíveis. Diga comigo: todas as vezes que eu tomar um posicionamento de fé, as coisas vão convergir para mim. Diga isso outra vez: todas as vezes que eu tomar um posicionamento de fé, as coisas vão convergir para mim. Aleluia! Eu quero te perguntar nessa manhã: o que é que você está precisando que venha para você? O que é que você está precisando que venha para você? O que é que você está precisando que venha para você? Tome um posicionamento de fé e você vai ver todas as coisas convergirem para você. Eu estou parecendo um menino de 30 anos, não é? Com 70. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Há tesouros escondidos e riquezas encobertas. Mas eu sei que elas não são escondidas e encobertas
porque Deus quis brincar com a gente. Não. É para que a gente possa tomar posicionamentos de fé. Se você está comigo há mais de 10 anos, você se lembra quando eu dizia naquela plataformazinha de 9 metros, e eu gritava: a plataforma tem... Agora todos já sabem, vamos dizer de novo. A plataforma tem... Tem muito mais hoje. Posicionamentos de fé. Igreja pequenininha, sem ar-condicionado, sem internet, sem câmeras. Você lembra? E eu dizia: por favor, liga os ar-condicionados. As pessoas olhavam para mim. Aí ligava o ventilador. Ventilador. Traz as câmeras até aqui, nós estamos transmitindo o culto. Se você está pela redondeza da igreja, vem aqui. E as pessoas ficavam olhando. Não, enrolando o cabelo, para não dizer que era louco, ok? Eram posicionamentos de fé. A plataforma tem 40 metros. Eu quero uma plataforma que tem uma sala embaixo. Tem uma sala embaixo. Isso foi há 10 anos. Diga: posicionamentos de fé. Geram profeticamente destinos. Agora não é você ficando acuado, não é você ficando escondido no seu quarto, não é você querendo não vir para a igreja, é você ficando triste, reclamando, murmurando. Não. A fé não age assim. A fé tem uma voz, a fé fala: bendito seja o nome do Senhor. Diga: a minha fé fala. Diga: a minha fé fala. Diga: a minha fé ouve. Oh, glória. Diga: Deus é bom em todo tempo. Pedro entendeu o que estava acontecendo, se posicionou, fez o que Jesus falou. Vieram peixes, ele chamou os barcos, porque o dele queria afundar. Mas o mais interessante é que depois desse posicionamento de fé e desse encontro com Jesus, Jesus disse: Pedro, eu quero que você seja pescador de homens. Ele entendeu. E aquilo que era a necessidade dele ter o peixe para vender, ele deixou tudo. O encontro, a presença, a palavra se tornaram mais importantes do que qualquer coisa que poderia acontecer naquele barco ou naquele momento. Irmãos, existem coisas importantes que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida, por isso que eu estou liberando palavras. Não sei se você está pegando as palavras. Eu estou dizendo que posicionamentos de fé geram destinos proféticos. Eu estou liberando palavra para você. E se você pegar essas palavras, você vai ver como a coisa vai acontecer. Diga: Deus é bom em todo tempo. Adão só caiu porque faltou posicionamento. Diga: Deus é bom em todo tempo. Posicionamentos e escolhas são duas coisas que nós temos que fazer em fé. Posicionamentos e escolhas. Quando você fizer isso, certamente você vai ter bom êxito. Saul era rei, tomou decisões erradas, perdeu a coroa. Davi era pastor de ovelhas, esquecido pela família, mas com posicionamento certo foi para o trono. Diga comigo: posicionamentos certos podem me levar ao trono. Aleluia. José, meu Deus, que coisa linda, José. Uma coisa que Deus pode fazer, eu vou te dizer agora. Escuta, abre os teus ouvidos. Você pode dormir escravo e acordar governador. Vamos ver quem recebe. Você pode dormir com dívidas e acordar com tudo pago. Eu não sei como isso vai ser feito, mas eu creio que quando ele mandou Pedro buscar a moeda na boca do peixe, estava certo. Então tem portas que Deus vai abrir que você não vai entender nunca, mas Deus vai abrir e você vai entrar. Há portas que Deus vai abrir e você vai entrar. Agora, cuidado com portas que Deus não abre. Porque tem portas que somos nós que abrimos. Mas a porta que Deus abrir... Pastor, eu tenho batido tanto
e a porta não se abriu. Se a porta não se abrir, a parede cai. Se a porta não se abrir, se a porta não se abrir, de um jeito ou de outro, vai acontecer. Aleluia. É tão bonito a história de José, que ele era escravo. Um dia, no outro era governador. E ainda como escravo, ele foi chamado pelo faraó. Já imaginou o que é um homem de posição? Um rei? Alguém que tem um domínio sobre uma nação? Convidar um escravo para se aconselhar? Convidar um escravo para ter conselho? Ouvir os conselhos desse escravo foi tão poderoso que ele disse: não, você não pode continuar escravo, eu tenho que te promover, vou criar o vice-faraó. Não existia isso, vou criar. Aquilo que não existe, Deus cria só para ver você feliz. Não, você não pegou não. Aquilo que não existe, Deus cria só para ver você feliz. Irmãos, aquilo que não existe, Deus cria só para ver vocês felizes. Esse é o nosso Deus, irmão. Creia, movimente sua fé, não deixe sua fé parada. Comece a declarar todos os dias, todos os dias, todos os dias. A palavra precisa ser falada todos os dias. Cura vem pelas suas declarações de fé. Cura vem pelas suas declarações de fé. O que você precisa vem. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não criou o primeiro homem para depois criar o Éden. Ele criou o Éden para depois criar o homem. Quando você pensa que tem um problema, a solução já está pronta. Agora, eu me posiciono em fé e eu chamo isso. Todo problema que você tiver, eu te digo, já tem uma solução em Deus. Lá no céu já está pronta. Só está precisando de um posicionamento de fé para que o céu reaja e traga aquilo que você precisa. Aleluia. Irmão, não é tão difícil viver a vida espiritual. Não é tão difícil viver a vida espiritual quando você está envolvido com Deus. Uma posição de comunhão, de confiança, de intimidade. Isso vai mudar a tua história, irmão. Creia no que eu estou lhe dizendo. Vai mudar a tua história. Você não pode ficar passivo. Ah, não, veja bem, eu vim hoje para o culto, mas domingo está nublado, talvez chove. Irmão, pelo amor de Deus, esquece o nublado, esquece a chuva. Vem para a igreja, você também vem. Aleluia, vem congregar, vem ouvir. Se você não estivesse aqui hoje pela manhã, você não ouvia essa palavra. Se você não estivesse aqui pela manhã hoje, você não estava ouvindo essa palavra. Por que você está ouvindo essa palavra? Porque você está aqui. Então é importante que você venha? É importante que você traga pessoas para serem libertas como você foi? Você precisa disso. Diga: Deus é bom. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção e acho lindo é que a igreja, ela é o único organismo social, extraordinariamente social. É o único organismo que não importa faixa etária, poder aquisitivo, cor, nada disso. Você já imaginou? Imagine isso, que o pastor Henrique, ele é dono de uma grande empresa. Dono de uma grande empresa. Até agora trabalhou para um, mas quem sabe, dono de uma grande empresa. Aleluia. E ele está na igreja. Glória a Deus. Aí lá está Ademar, que trabalha na empresa dele, na portaria. Todos os dias ele passa e vê Ademar lá trabalhando. Talvez ele nem veja, porque ele entra por um acesso que é permitido para ele como dono da empresa. Mas de repente ele está na igreja, está buscando a Deus. E quem ele vê na igreja? Ademar, o porteiro da empresa dele. Não estou desmerecendo Ademar de jeito nenhum, ok? E Ademar é o líder da intercessão da igreja. Uau! Olha que organismo extraordinário. E como líder da intercessão, o pastor Henrique desejou estar no departamento de intercessão. Bem, mas espera aí, ele é o meu porteiro, e daí? A igreja é diferente. Ele vai ter que se submeter à liderança do pastor Ademar.
Você entende isso? Então é o único organismo que leva em consideração essas coisas de pedigree, isso, aquilo outro. Nós somos lá fora heterogêneos, mas aqui somos todos homogêneos. Somos todos irmãos, somos todos iguais, a mesma fé, a mesma crença, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo Salvador. E precisamos pegar essa fé que nós temos e entender isso. Quando você estiver na igreja numa posição mais baixa do que aquilo que você tem lá fora, fique tranquilo. Deus está vendo como chama de fogo o que estás fazendo escondido entre o povo. E não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Deus vê. Então não adianta deixar o coração amargurado, chateado, que imagina, eu sou dono da empresa e agora estou na igreja, o cara lá é o meu porteiro e eu vou ter que me submeter a ele. E daí? O nosso apóstolo, Luiz Augusto, eu fui motorista dele. Eu levava ele para os eventos para ele pregar. Ele deitava no carro e dormia. Chegava lá, eu pegava a roupa dele, passava o ferro, entregava a roupinha pronta. E daí? Isso me diminuiu alguma coisa? Não. Só me aumentou. Hoje eu sei passar ferro na roupa. E eu passo melhor do que qualquer mulher. Porque eu sou detalhista. Eu passo na roupa da minha esposa, ela está aqui. Passo na roupa da minha filha, do meu filho, eles pedem. Qual é o problema? Não, mas o senhor, cabeça da casa, o senhor quer a mulher que... Não. Se eu puder poupá-la de alguma situação, porque eu sei como a maquiagem leva tempo, não é, irmão? Eu estou lá, olha a hora. A maquiagem leva tempo, não é? E aí eu vou passar ferro na roupa, qual é o problema? Aleluia. Diga, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Então, vamos ativar nossa fé nessa manhã? Vamos ativar nossa fé? Diga, Deus é bom em todo tempo. Eu conheço pessoas que dormiram perseguidor da igreja e acordaram ovelhas. Você conhece alguém? É possível dormir como Pedro, algemado, e acordar? Naquela época, os portões se abrindo automaticamente. Não tinha portões automáticos. Mas para Deus, esse negócio de automático já existia antes da fundação do mundo. Isso, os homens pegaram, sou inteligente. Não, você apenas está repetindo algo que o céu já fez e faz tempo. Aleluia, diga, Deus é bom em todo tempo. Vocês ainda estão comigo aqui nessa manhã? Então dê um brado de vitória ao Senhor bem forte. Irmãos, como é importante posicionamentos. Eu vou te contar uma história. Eu me lembro que eu estava fazendo o rema, eu e a irmã Eliane, e tem aquela história do 100%, aluno 100%, aleluia, né? Lembra disso? Muito bem, eu queria ser um aluno 100%. 100%. Não perdi uma aula, chegava cedo. Um certo dia eu estava na igreja, era quinta-feira, fazendo minhas atribuições, e o apóstolo, que é apóstolo hoje, era o pastor. Era um menino. Eu já tinha uma certa idade, mas estava debaixo da orientação dele. E ele chegou assim e disse, Jandos, que ele me chama de Jandos, Jandos, eu queria que você fosse amanhã para Fortaleza. Eu tomei um susto. Amanhã? Ele disse, sim. Tem um casal de pastor nosso que você precisa resgatar. Vá lá, faça um encontro de casais e resgate esse casal. Eu disse, pastor, amanhã tem rema. Aqui dentro, nesse bichinho que pulsa, eu estava dizendo 100%, eu tenho que fazer 100%. Ele olhou para mim e disse, sabe o quê? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu disse, está certo, eu vou. E fui, eu e a Eliane. 9 horas de viagem, ou mais um pouco. Chegamos lá. Eu esqueci de pedir para os meninos uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Eu chego lá, tinha uma piscina, suja, mas suja. Sapo morto, meu Deus. Chamei algumas pessoas, como é que a gente faz para limpar essa piscina? Tem que contratar uma empresa, contrata a empresa, chama a empresa. No dia do evento a piscina estava à prova de banho, belíssima.
Aí arrumamos tudo, fizemos as coisas, eu e a Eliane, fizemos brincadeira e tal, a mensagem, e o resultado, conversando com aquele casal, reconciliação, trouxemos, maravilha, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mas no meu coração, 100% foi-se embora. E para melhorar, à noite saímos para algum lugar, e de madrugada amanheci com uma diarreia terrível. Agora imagina viajar 9 horas novamente com diarreia, parando de tanto entrando no mato, de tanto entrando no mato. Já estava me sentando só de um lado. Chegamos em Campina Grande 6 da noite. Corri, tomei um banho de lado, meio assim, meio lá e meio cá, já estava um pouco melhor. Corri para o Rema, não consegui sentar totalmente na cadeira, sentei só com um lado. Obediência, posicionamento. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Nós tiramos uma foto numa cachoeira que tinha, e a piscina, nós ficamos lá. Alguém tirou uma foto nossa. Quando chegamos em Campina Grande, era 36 milímetros ainda, ok? Não tinha esse celular de hoje. 36 milímetros. O que é que estava na foto? Uma coluna que descia ou vinha da água, não sei. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Entreguei para o pastor Bando, ele disse assim, pastor, isso aqui é Deus falando alguma coisa do seu ministério. Isso é coisa do Espírito Santo. Mas, por via das dúvidas, vamos mandar para a polícia técnica, para a polícia observar, né? Tá bom. Aí nós temos um profeta chamado Gilson, ele entregou a Gilson a negativa, ele levou, fizeram o exame, disse, não, isso aqui é real, não tem nada errado. Era uma coluna, que muitas vezes que eu estou ministrando, quando eu vejo essa coluna, eu já sei, vai ter cura. É do mesmo jeito que eu vi lá, muito interessante. Aí eu pergunto, se eu não tivesse tomado um posicionamento de obediência, você acha que eu tinha visto aquilo que Deus queria falar comigo ministerialmente lá em outra cidade? Foi um posicionamento de obediência em fé. Porque muitas vezes você não quer obedecer, mas você obedece em fé. Muitas vezes não é bom para você, mas você obedece em fé. Mas se você não tiver um coração ensinável, se você tiver muita argumentação, você não vai se submeter. E eu me submeti. E vou te dizer, mesmo sentando só com um lado do corpo, aquela foi a aula mais profunda que eu tive depois de 9 horas de viagem cansado. Eu nunca tenha recebido tanto como recebi naquela noite. Por quê? Por causa de um posicionamento de fé. Diga, posicionamento de fé. Perdi os 100%. Mas eu ganhei. Aquilo que aconteceu naquela foto me mostrou algo do ministério que viria para frente, e a obediência que eu coloquei ali diante de um pastor que era meu líder e que estava me mostrando algo que ele precisava que fosse feito, e de fato o que aconteceu, aconteceu. O casal foi resgatado naquele momento. Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, Deus é bom em todo tempo. Ele é bom em todo o tempo. Então, tudo, irmãos, que em posicionamento e em fé sair da nossa boca, automaticamente o céu terá uma reação se for em fé. E a resposta virá para onde? Para a terra, não vai para outro lugar. Então escute isso, abra seus ouvidos. Se Deus te falar acerca de um filho, se prepare que esse filho já está pronto. Não vai ser, não, mas não sei, não. Você está orando por um filho, você está crendo, esse filho já existe. Só haverá a manifestação. Diga, Deus é bom em todo tempo. Se Deus falar com você acerca de uma nação, colocar uma nação no seu coração, saiba que essa nação já existe, e que no momento que você agir em posicionamento de fé, os céus vão reagir, vão começar a trabalhar com relação àquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Creia em fé naquilo que eu estou te dizendo. Se for ministério, você deseja entrar na vida ministerial, no momento que você pensar nisso e você começar a orar por isso,
Eu te digo que já está pronto. A Bíblia diz isso quando nós oramos e pedimos em nome de Jesus, se cremos, já está feito. Então você tem que crer, isso é agir em fé. Diga, agir em fé. E por que eu estou dizendo isso? Vamos fazer aqui uma analogia, bem simples, ok? Uma coisa simples. Vamos supor que no céu, Deus projetou um maestro. Deus projetou um maestro no céu, com planos, com propósitos, com sonhos, etc, etc, etc. Esse maestro é o maestro que Deus quer. Mas existe um maestro que está na terra. Esse maestro que está na terra, ele precisa ser esse maestro que está no céu, que é o projeto de Deus. Então, se ele toma posicionamentos na terra, em fé, diante de Deus, de acordo com aquilo que Deus já projetou para ele, vai ser um espelho. Ele vai andar aqui exatamente como aquele maestro que Deus construiu. Não foi assim com Jesus Cristo? Jesus Cristo era a imagem do Pai aqui na terra. Aquilo que está construído no céu, nós precisamos ser a imagem aqui na terra. Isso vai mudar a nossa vida por completo. E não é da nossa forma, é da forma de Deus. Entenda, eu estou fazendo uma analogia. Simplesmente. Mas é exatamente assim. Tudo foi projetado na eternidade. De fato, é um negócio tão extraordinário que a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. Então, eu não existia, você não existia, já estávamos escolhidos nele. É como se ele pegasse assim, vou tirar Henrique, vou tirar Cristiane, vou tirar Samico, vou tirar Bruna. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Sabe, meu querido, você foi escolhido antes de hebreu, de judeu, de todo mundo que você possa imaginar, você foi escolhido antes. Foi escolhido para um posicionamento aqui na terra. Ser um adorador, ser alguém que viva a vida que Deus projetou para que você viva. E por isso que Ele nos deu a fé, para que em fé nós possamos romper toda e qualquer situação. Afinal de contas, a Bíblia diz que o justo viverá do seu conhecimento. Não. O justo viverá do seu diploma. Não. O justo viverá da sua fé. Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Sansão não morreu sendo quem Deus projetou ele para ser. Escolhas, posicionamentos. Davi não precisava manchar, nem ele, nem a família. Posicionamentos e escolhas. É possível que no meio da nossa jornada, muitas vezes, nós tenhamos embaraços, situações difíceis. Mas eu te digo uma coisa, se mantendo em fé, se mantendo declarando a palavra de Deus, eu te digo que as coisas irão acontecer, tenha certeza disso. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Deus é bom em todo o tempo. Vamos terminar, queridos? Diga, Deus é bom em todo o tempo. E eu quero terminar profetizando para a sua vida. Fique de pé. Há um texto bíblico e tem uma canção que diz: em tudo que puseres tua mão, assim será bendito, diz o Senhor. É um texto bíblico e é uma canção. E é algo baseado numa promessa profética que Deus fez a Jesus Cristo. Para que eu fale sobre ela e profetize sobre você, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Jesus recebeu a promessa antes de ter vindo à terra. Escute isso. Antes de estar na terra, 735 anos antes
de estar na terra, Deus já prometera a Jesus isso que eu vou falar para você agora. Porque eu vou falar, porque é para mim e para você o que está escrito. E o profeta Isaías, como profeta de Deus, que buscava a Deus, que tinha comunhão com Deus, em seus momentos de oração ele pôde ouvir, em posicionamentos que ele tomou de adoração a Deus, os céus falando, o conselho de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversando na eternidade. O profeta Isaías ouve isso, e ele reproduz em forma escrita. O que foi a promessa que Jesus respondeu? Estava lá, que Jesus recebeu. Quando você der Jesus a sua alma pelo pecado dos homens, você verá a sua posteridade. Quem tem mão direita aqui, levante assim e diga: eu sou a posteridade de Jesus Cristo. Então Jesus está vendo a posteridade dele. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, ele disse: essa posteridade terá longevidade de vida. Diga: está proposto para mim viver muito. Isso foi promessa dada a Jesus Cristo. Terceira promessa: essa posteridade verá em suas mãos, faça assim, verá em suas mãos a prosperidade da vontade do Senhor. As nossas mãos vão ver a vontade da prosperidade de Deus. Essa promessa foi dada a Jesus Cristo, mas ela se reporta a mim e a você, porque nós somos a posteridade dele. Está descrito para vivermos muito e vermos a prosperidade da vontade do Senhor nas nossas mãos. Então diga comigo assim: Senhor, eu recebo, eu sou sua posteridade, eu vou viver muito e vou ver em minhas mãos a prosperidade da tua vontade, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa manhã, porque os teus propósitos trazem vida. Os teus propósitos trazem vida. Você tem liberado palavras nesta casa, e essa palavra tem trazido à existência aquilo que nós temos vivido. E o teu propósito, Senhor, é que tem nos trazido vida. Está no lugar e no plano que você tem para as nossas vidas, nos faz florescer. E nós estamos florescendo, nós estamos crescendo. A tua boa mão tem nos sustentado e tem nos guardado. Por isso nós queremos te honrar nessa manhã, louvar o teu nome, glorificar o teu nome, porque tu és o nosso Deus. E te pedimos, Pai, nos ajude a tomar posicionamentos de fé na terra, para que reações do céu aconteçam sobre as nossas vidas. Nós te oramos na certeza de que estamos sendo ouvidos, em nome de Jesus. Amém.